Hoje então nós vamos dar sequência naquela explicação sobre época de plantio, escolha das plantas para serem replantadas, divididas ou de trocado substrato, ok? Eu quero chamar a atenção de vocês para um seguinte detalhe. O plantio de orquídeas é a parte mais crítica do cultivo. Então, o motivo pelo insucesso, ou seja, pelo fracasso no cultivo de orquídeas para muitas pessoas, se deve principalmente à escolha da hora errada para o plantio. Tem muita lenda por aí. O pessoal fala que tem que replantar a orquídea depois da floração, tem que esperar a primavera, tem que esperar a época da chuva. Cada um tem sua teoria. Mas, na verdade, não existe muita teoria sobre isso. Existe a prática, e a prática vai nos dizer o seguinte: a parte mais importante para a recuperação, para o bom cultivo de uma orquídea, são as raízes. São as raízes. E o que acontece? A orquídea, ela cresce, como eu mostrei para vocês. Vamos pegar um exemplo aqui. Ela cresce sequencialmente, tá cheio de matinho aí, ó, encheu de mato aqui. Ela cresce sequencialmente, ela vai dando esses bulbos em sequência e ela vai crescendo. E ao final, quase no final do ciclo do crescimento desse pseudobulbo, ela dá uma safra de raízes aqui no final dessa brotação, aqui embaixo. Bom, muito bem. O que acontece? As pessoas, quando replantam orquídea na época errada, ou seja, acabou a floração, ou sem atentar para o detalhe técnico, a hora correta de replantar, as orquídeas, pode ser que ela pegue uma planta, como, vamos ver um exemplo aqui, como esta daqui, ou mesmo esta daqui, olha só. Essa planta está com raízes todas lá de fora do substrato, ela está dando toda a pinta de que precisa realmente ser replantada. E precisa, não tenha dúvida. Ela precisa. Esse fato de colocar esse monte de raiz para fora do vaso, a planta está dando um sinal para a gente de que alguma coisa não vai bem dentro desse vaso. Então precisa mudar. Mas qual é a hora exata de mudar? É agora que ela está com as raízes assim, ou tem que esperar mais um pouco? Qual é o indicativo? Qual é a hora certa? Vejam bem, se vocês olharem mais de perto, essa última brotação aqui, que até floriu, essa planta deu essa brotação e já soltou as raízes. Aqui, ó. Ela já soltou as raízes nessa brotação aqui. Isso significa o seguinte: se eu replantar essa orquídea agora, ela só dará novas raízes na brotação seguinte. Essa brotação que já deu aqui, que já soltou as raízes, não vai soltar raízes novas. Então ela vai ter que esperar dar uma nova brotação e ela vai usar a energia da planta armazenada para poder sustentar essa brotação enquanto não der o enraizamento. O enraizamento é o que permite que a planta se alimente, que ela absorva água, que ela continue a vida dela. Ela vai ter que usar a reserva e a planta entra num estado que a gente chama de choque. Se eu replantar esta orquídea agora, essa parte frontal aqui vai ter choque, a planta vai sofrer e a planta corre o risco muito grande dessa planta não sobreviver. Então eu tenho que escolher a hora exata de replantio. E a hora exata de replantio, voltando a esse caso aqui, veja bem, a planta está até florida. Ela está em flor, a floração está acabando, mas ela está em flor. Ela fez essa brotação. E essa brotação aqui ainda não soltou raiz. Está quase querendo soltar raiz, mas ainda não soltou as raízes. Então esta é a hora de mudar. A gente não muda uma orquídea quando ela está parada. Quando ela já terminou a brotação, ela já soltou raiz, já enraizou, floriu, aí eu vou mudar? Não, essa não é a hora. A hora certa de mudar é quando ela está em pleno crescimento, está até terminando o crescimento, e ainda não deu as raízes. Então vamos ver outro exemplo aqui, ó. Essa daqui. Essa daqui está terminando esse crescimento aqui. Está terminando, ainda está verdinha aqui a proteção dela aqui. Mas ela já deu raiz.
Então aqui, o que aconteceu aqui, perdeu a hora. Essa planta já não está mais no momento exato, no momento correto de ser replantada. O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou pegar essa planta, eu vou voltar ela para a bancada, infelizmente ela perdeu a hora exata de ser replantada, e eu vou esperar ela dar uma nova brotação. Depois que ela der essa nova brotação, aí sim eu vou mudar. Ela vai até sair um pouco do vaso, não tem problema. Já, por exemplo, essa daqui, o que acontece com essa planta? Ela está florida, ela terminou essa brotação agora, está terminando a brotação, não deu raiz ainda, e a planta está visivelmente sofrida. A planta não está bem, o substrato já não está muito bom. Então essa planta, além de estar num estado emergencial, precisando mudar, ela ainda está na hora exata de mudar. Ok? Então eu vou escolher. Essa aqui eu posso mudar. Eu ando dentro do orquidário e saio escolhendo. Essa eu posso mudar. Essa daqui, coitada, óbvio, né? Essa aqui eu usei naquela filmagem anterior para mostrar o que acontece quando se passa do ponto, né? Então essa brotação aqui já deu o raizamento todo, mas essa aqui não, ó. Este não. Então essa brotação nova aqui vai enraizar. Eu posso mudar essa planta, ela está na hora certa de mudar, ok? Então eu vou pegar e vou cortar essas plantas, vou dividir. Eu não vou colocar em vaso grande. Lembra aquilo que eu falei para vocês, vaso grande não é bom, as plantas não gostam de vaso grande, ela segura água demais, a planta fica solta ali dentro, ela prefere um vaso menor. Então o que eu vou fazer com essas plantas? Eu vou cortar elas, ok? O corte da planta é feito com a ferramenta de corte, obviamente. Tem gente que usa tesoura, tem gente que usa faca. Eu digo o seguinte, como vocês vão ver um procedimento de esterilização de ferramenta que é essencial fazer, e como essa esterilização é feita a fogo, eu não vou usar jamais uma ferramenta cara, um canivete importado, uma tesoura de poda cara, porque eu vou ter que queimar ela. Então o que eu faço? Eu uso essas faquinhas que a gente compra aí no supermercado. Sai baratinho, vem pacotinho, aí vem com 3, 4 faquinhas, sai 4, 5, é muito barato essas facas, tá ok? Eu vou usar elas, e o motivo de usar essas facas, em primeiro lugar, porque elas são bem afiadas, e quanto mais afiado, melhor. Segundo, eu vou ter que esterilizar elas, vou ter que queimar elas. Vou mostrar para vocês como é que a gente queima isso, tá? Não é só passar no foguinho, não, tem que realmente queimar, ok? Então eu vou usar essas facas aqui para queimar, para cortar as plantas. E cada vez que eu usar esta faca para cortar uma planta, eu não vou usar ela novamente antes de esterilizar. Então é uma faca por planta, ok? Ok, muito bem. Então isso daqui, tesoura de poda, é muito bom assim para você, não sei exatamente para quê, cortar bambu, mas para cortar orquídea eu não recomendo, porque é uma ferramenta cara. Você vai ter que queimar ela no fogo e depois vai jogar fora uma ferramenta cara. Então não se usa, usa-se faquinha. Muito bem. Então nós vamos pegar essas plantas aqui e nós vamos tirar uma frente dessa planta para ser replantada. Lembra, cada bulbo desse, teoricamente, rende uma muda. Só que é covardia você querer fazer uma muda com um bulbo. Não é isso? A muda mínima tem que ter 3 bulbos para ela ser viável. E a muda ideal, 4. O tamanho ideal de uma muda é de 4 bulbos. Lembra que a brotação nova não conta. A brotação nova não está acrescentando energia, ela está retirando energia da planta. Então, eu conto aqui 4. E esta planta aqui, por exemplo, ela está com... Obviamente eu só posso dividir uma planta se ela tiver no mínimo 8 bulbos. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu posso dividir essa planta. Então o que eu faço? Eu conto 1, 2, 3, 4. Venho aqui atrás e eu vou cortar ela aqui. Bem aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Bem aqui. Então contou 1, 2, 3, 4. Né? São 4 bulbos. 1, 2, 3, 4. E eu vou cortar ela aqui. Aqui. Ok? Então vocês podem me acompanhar. Então, sim, é muito fácil. Pega-se a faca, né, afiada, vê onde vai cortar a planta. Corta.
fazendo quase que uma meia-lua, né? Porque isso vai ser a borda do vaso, vocês vão ver isso no próximo vídeo. E aí vem e retira a planta devagarzinho do vaso aqui. Tá. Ok, então essa planta aqui, aliás, é uma coisa interessante. Se a planta estiver florida, talvez seja uma ideia tirar a flor. A gente arranca a flor, todo mundo, coitada da flor. Ela dá de novo, ela foi florida outra vez. Então tá aqui a muda. Essa é a hora em que a gente pega essa muda e vamos dar uma examinada. Não precisa. Eu vejo vídeos de gente que pega põe debaixo da torneira e esfrega a planta e faz uma coisa. Não precisa nada disso. Inclusive, deixar um pouquinho de torrão aqui é bom. Por isso que eu falei, usa-se o substrato, ela fica 2 anos, a gente muda depois de 2 anos para não precisar ficar arrancando o substrato todo. Aqui saiu quase sem substrato nenhum. Então eu aproveito essa hora para dar uma limpeza. Não precisa fazer nada muito sofisticado, não precisa limpar demais, não precisa esfregar. Isso aqui é mais uma inspeção visual para ver se ela tem praga, ver se ela tem cochonilha, ver se ela tem alguma coisa pegando ela aqui. Tá aqui a muda. Um detalhe adicional, um cuidado adicional que a gente tem é que tirou essa muda, tem uma área de corte aqui, ó. Uma área de corte, foi cortado aqui. Isso é uma ferida aberta. Então esta é uma porta de entrada de doença, de podridão. O que a gente faz? Para evitar isso, inventou-se uma solução caseira muito boa, que é a canela em pó. A canela, essa de fazer rabanadas, né? Sem açúcar, óbvio, né? Então a canela em pó a gente vem e bate aqui, ó. A canela tem duas funções. Primeiro, ela cicatriza essa área. Ela vai promover a cicatrização dessa área. Em segundo lugar, a canela em pó, constatou-se que ela favorece a brotação. Ela tem algum composto nela, eu não sou cientista para saber o que é esse composto, mas o que se sabe é que quando se aplica a canela em pó, a planta enraiza mais rapidamente, ela brota mais rapidamente. Muito bem, então está aqui a nossa muda que vai ser plantada. Bom, a muda que ficou no vaso, ela não tem brotação. Ela não está brotada. Então, se eu tirar essa muda, essa traseira aqui desse vaso e plantar ela, a possibilidade de que isso aqui venha a morrer é muito grande. Então eu não tiro ela do vaso, eu deixo ela no vaso. Pega um pouco de substrato, põe aqui só para completar aqui e vocês vão ver o que acontece. Depois de alguns meses, ó, aconteceu isso. Olha aqui, ó, isso aqui foi um exemplo. Foi tirada a frente aqui, ó. Essa muda aqui. Foi tirada a frente aqui, ela brotou aqui do lado, brotou aqui atrás. Brotou aqui atrás, então esta é uma planta que já pode ser retirada desse vaso, passada por um substrato novo. É uma traseira de planta que vai se salva, virou uma nova muda. Só que não há necessidade de se plantar essa muda enquanto ela não estiver brotada. Lembra, a regra de ouro para o plantio de uma muda, para o replantio, ela tem que estar em fase de crescimento, ela tem que estar crescendo. Então aqui nós usamos aquela faca, vamos pegar uma outra aqui, ó. Mais um exemplo, ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Né? Não é isso? Muito simples. 1, 2, 3 e 4. Às vezes é difícil, porque às vezes é difícil até de cortar. Vem aqui. Tirou a muda aqui. Olha só. Tem o corte. Então agora vem de novo. Se eu conseguir achar. Vem de novo a canela em pó aqui. Bate a canela em pó. Pego a mesma faca, se eu não souber qual é, eu pego uma outra faca esterilizada, dou uma podadinha nessas raízes aqui, dou uma diminuída só no tamanho delas. Não precisa tirar tudo não. Essa é uma muda, também mas faço a mesma coisa, dou uma limpeza, tiro aquele excesso de escamas aqui que tiver, nada de colocar debaixo da torneira, nada de esfregar debaixo de água. A água é um vetor de entrada de doença. Então a gente procura manter essa planta o mais seco possível. Vem aqui dar uma limpeza, dá uma olhada, está pronta a muda para ser replantada. E esse processo é muito rápido. Eu venho com a outra faca aqui. Vamos lá, 1, 2, 3, 4. Aqui, de novo. Vem aqui. Corta como se fosse... Cuidado para não cortar o dedo, só isso, né? Vem aqui. Quanto mais afiada for a faca, melhor. Tira a planta do vaso devagar, deixa a parte velha no vaso. Se ela chegar, se ela não conseguir sobreviver, tudo bem, não tem problema. O que te interessa é a parte frontal da planta. Aqui eu venho, corto as flores,
A flor, pode, né? Ok, lembra só do seguinte também, né? Vocês vão tirar as plantas do vaso. Uma recomendação, cadê a canela? Uma recomendação que eu dou é, vejam bem, toda planta tem a sua etiqueta com seu nome. Cuidado para não confundir, tá? A etiqueta acompanha a planta, para não perder isso aí, tá? Então a muda está aqui pronta para ser replantada, a gente tira esses excessos, se tiver matinho, nós vamos falar, vai ter um capítulo só sobre matinho, né? Vamos falar bastante sobre esses matinhos infernais aqui, mas a gente procura tirar ele e essa muda aqui está prontinha para ser replantada. Está na hora certinha, do tamanho exato. No próximo vídeo nós vamos escolher o tamanho do vaso, o tipo do vaso que isso aqui vai, e depois nós vamos mostrar como é que a gente planta isso. Tá? Para ela ficar bem firme, para ela recuperar bem, para a planta não ter sofrimento nenhum e vocês terem plantas continuando a ter produção mesmo depois do replantio, ok? Então, desmistificando, o principal erro que se comete é que se muda a orquídea na hora errada. A gente tem que mudar ela aqui, ó, porque dentro de a hora que eu colocar isso dentro de um vaso, daqui a algumas semanas, 2 ou 3 semanas, dessa brotação aqui já vai sair raiz nova e essa planta vai recuperar tranquilamente, sem problema algum, ok? Mantenha isso. Eu vou complementar o vídeo só para fechar. Eu vou complementar o que eu faço depois que eu usei essas facas, tá? Eu usei, cortei a planta com ele. Se essa planta que eu cortei, se ela tiver alguma doença e eu cortei com essa faca e eu usar para outra planta, ela vai transmitir a doença dessa planta para outra. Então o que eu faço? Eu levo, nós vamos me acompanhar, nós vamos lá na cozinha e eu vou mostrar para vocês como é que eu faço com essa aqui, para ela não transmitir doença nenhuma para suas plantas, tá? De uma planta para outra. Mantenha ela bem separadinha. Então aqui as nossas mudas. Como eu falei para vocês, a muda antiga permanece no vaso até que ela brote, até que ela dê uma nova brotação. Quando ela der uma nova brotação, como essa daqui, aí sim ela vai ser replantada e vai continuar, vai virar uma nova muda. Tá? Se a planta tiver mais de uma frente, às vezes acontece que a planta abre 2 frentes, 3 frentes, lembra, vocês podem dividir e fazer várias plantas disso, mas cada divisão tem que ter 4 bulbos. No mínimo 3, mas o ideal é 4. Então cuidado na hora de dividir as plantas, tá? Ok, então feitas as suas mudas, nós vamos lá na cozinha esterilizar as facas. Fica aí com a gente, a próxima aula vai ser como é que nós vamos plantar esse negócio. Vamos escolher os vasos, vamos ver se vai ser vaso de barro, vaso de plástico, cachepô. Nós vamos escolher isso direitinho e vocês vão aprender como é que a gente mantém essas plantas, mesmo depois do replantio, em bom estado, produzindo, sem nenhum problema de choque ou de perda de plantas em função do replantio. Valeu, gente! Eu havia falado para vocês, antes de utilizar uma faca, ou a cada vez que a gente utilizar uma faca para cortar uma planta, é preciso esterilizar essa faca. Tá? E vocês vão ver pessoas falando, é só passar álcool, passa na água fervendo, passa naquele isqueirozinho Bic, essa coisa, e isso na verdade não funciona. Os tipos de vírus que podem afetar as orquídeas, que podem ser transmitidos por ferramenta, eles são muito resistentes à ação do calor, à ação de produtos químicos. Eles resistem muito bem a isso, não adianta simplesmente lavar a ferramenta. Então você tem que realmente esterilizar ela. E a forma correta de esterilizar isso é no fogo. Esse é o motivo pelo qual, ao usar facas para cortar orquídeas, a gente usa essas faquinhas aí, baratinhas, custa R$ 1,99, se não me engano. É uma faca baratinha, que ela será usada durante algum tempo e depois de algumas esterilizações, depois de algum tempo, essa faca estraga. E é muito simples, é só jogar fora, compra outra. Tá? Se eu pegar o meu canivete importado, ou minha faca, ou minha tesoura de poda, que é um instrumento, é uma ferramenta de alto custo, e esterilizar ela no fogo, ela vai estragar também.
E aí chega um momento que eu vou ter que jogar isso fora, e é caro, né? Então use essas faquinhas. Como é que é feito isso? A ideia é, você junta uma porção de facas dessas, que obviamente que tem bastante planta, né? Quem tem uma planta só, você precisa de uma faca, né? Mas quem tiver várias plantas, pega várias facas dessas, você vem no fogão e o que eu faço é o seguinte, eu pego as facas e eu coloco elas aqui no queimador do fogão, coloco elas aqui, deixo elas aqui em torno de 20 a 30 segundos. Elas vão... Quase queimei a mão. Elas vão começar até a ficar avermelhadas, queimadas. Você vê que a faca realmente ela queima, né? Isso aos poucos a tendência seria estragar a ferramenta. Mas a ferramenta é baratinha, né? Muito, comparado com o custo da orquídea, é quase nada. Então, o que eu faço aí, eu deixo ela ficar aqui. Eu pego uma vasilha com água fria, como está ali, e eu deixo essa faca uns 20, 30 segundos nesse fogo e eu ponho na água. Vocês vão ver que ele faz um barulho, justamente aquele barulho de metal quente na água, né? Se ele fizer esse barulho, ela está esterilizada o suficiente. Se não fizer o barulho, não foi o suficiente. Ó, fez. Aí eu troco, ponho outra. Vem aqui. Saio rodando com isso, e aí consigo esterilizar as minhas facas todas em questão de minutos. Ó, vem aqui, esterilizo. Vocês vão ver que se tiver algum resíduo de planta na faca, ela vai queimar. Isso garante que esta faca, ó, tá vendo? Isso garante que esta faca está isenta de qualquer partícula de vírus ou de doença que possa ser transmitida de uma planta para outra. Então esse é o jeito que a gente faz. Depois disso, essa faca sai dessa água fria. Deixa eu ver aqui. Ela sai dessa água, é drenada, e essas facas aqui estão prontas para serem usadas novamente em outras plantas. Isso garante, de uma certa forma, que esta faca não vai transmitir doença de uma planta para outra. É assim que eu faço para esterilizar minhas ferramentas. É a forma mais indicada. Existem outras formas, pode-se usar produtos químicos, pode-se usar cloro, água sanitária, deixa ela de molho na água sanitária pura. O problema é que a água sanitária vai estragar a faca mais do que o fogo. Mesmo a faca sendo inox, a água sanitária vai danificar essa ferramenta. Então é mais fácil fazer isso no fogo, e depois de mais ou menos alguns meses fazendo isso, a faca estraga e a gente pega e joga ela fora. Ok? Muito bem, vamos voltar depois lá para o plantio.